Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear vamos estudar o paraboloide elíptico. Preparados? Então vamos para a aula. O paraboloide elíptico é a primeira superfície quádrica que a gente vai estudar, que ela não é centrada na origem. Na verdade, ela tem o vértice na origem, mas ela não é definida por exemplo, para o Z positivo, ela não é definida para o Z negativo. Então ela não tem essa simetria que as outras superfícies que a gente estava vendo, elas tinham. Então, olha só o que define o paraboloide elíptico. É quando a gente tem uma das variáveis que não está ao quadrado. Então, no caso desse aqui do desenho, a gente tem o Z que não está ao quadrado. Isso faz com que ele seja um paraboloide elíptico ao longo do eixo Z, ok? A gente já vai ver mais detalhes desse paraboloide elíptico aqui, quando a gente vai ver as intersecções com os planos. Mas só para vocês darem uma olhada aqui, o que acontece? A gente tem o x ao quadrado sobre a ao quadrado, a gente tem o y ao quadrado sobre o b ao quadrado, e aqui os dois são positivos. Essa é uma característica dessa superfície paraboloide elíptica. Aqui a gente tem mais, e aí a variável que não está ao quadrado define o eixo do paraboloide. Por exemplo, aqui no Z, ela está ao longo de Z. Por outro lado, aqui ó, no eixo X, é quando a gente tem o y ao quadrado, o z ao quadrado e o x não está ao quadrado. Então, a gente tem uma coisa assim, ó, a gente tem um paraboloide que ele faz mais ou menos algo assim. Ok? Só para ter uma ideia aqui, não vou ser muito preciso no desenho, mas dá para dar uma ideia. Em vez de ser para cima, é para frente aqui. Ou no caso do z, do y, quando o y não tem o quadrado, aí ele fica assim, ó, uma parábola aqui em y e aqui uma elipse. Ok? Aqui a intersecção com o plano. XY também é uma parábola. Tá? Então agora a gente vai olhar com mais detalhe, mas vamos focar só nessa daqui ao longo do eixo Z, para ver como ficam as equações nas intersecções com os planos. Então, começando com o plano XY, a gente tem o seguinte. Quando a gente quer a intersecção com o plano XY, a gente vai colocar o Z igual a zero. Porque a gente tem aqui ó, o X e o Y, e o Z aqui é zero. Então, nesse cara aqui, a gente vai ter o X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a zero. Só que olha só, isso daqui seria o equivalente a gente fazer x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Se a gente for resolver isso aqui, a gente só tem solução para valores imaginários. Para valores reais, a gente só tem o x igual a zero e y igual a zero. Ou seja, aqui no plano XY ele só é um ponto, que é a origem. Então, se a gente fizer um corte no plano XY, a gente só vai encontrar um ponto, que é a origem. Que é 0 em Z, 0 em X e 0 em Y, ok? Qualquer outro ponto, qualquer outra combinação de X e Y está fora da superfície, pelo menos no espaço real. Agora, então aqui a gente viu com o plano XY. O que acontece no plano YZ? O plano YZ, ele é definido, então aqui está o Y, aqui está o Z, é quando x é igual a zero. Aqui. Quando x é igual a zero, a gente vai ter a seguinte equação. Y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz. E quando a gente olha isso daqui é a equação de uma parábola. Porque a gente pode reorganizar ela da seguinte maneira, y ao quadrado igual a cb ao quadrado z. E esse daqui ó, a gente pode identificar como aquele 2p da parábola, certo? Então, a gente vê que ela é uma parábola. Então, aqui, ó, essa parábola aqui, ó.
no YZ é essa parábola aqui, ó. É a intersecção. Se a gente faz um corte no paraboloide elíptico, a gente chega nessa parábola ali, no YZ. Agora, se a gente for olhar o plano XZ, a gente elimina o Y, a gente vê que a gente também vai ter uma parábola. Olha só, a gente pega o Y igual a zero, faz o x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a CZ, e também dá uma parábola para o x. X ao quadrado igual a CA ao quadrado Z. Tá? Então isso aqui também é uma parábola. Que parábola é essa? A gente identifica essa parábola aqui, ó. É o corte do paraboloide elíptico no plano XZ. É essa daqui, e aqui está pontilhado porque está por trás. Assim. Ok? Então seria aquela parábola. Claro que essa superfície ela se estende para até Z infinito, né? Mas ela não existe para Z negativo. Agora, o que acontece se a gente quiser fazer cortes transversais assim, paralelos ao plano XY? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai considerar o C como sendo positivo, porque o C negativo faz com que esse copinho aqui vire para baixo, tá? Então a gente vai olhar para o C positivo, copo para cima. Quando o C é positivo, a gente vai considerar que o Z ele é igual a 1K, uma constante, um valor exato, e a gente vai considerar que ele é positivo, porque se a gente tem o C positivo e o Z negativo, isso daqui não existe. Então não existe o paraboloide para Z negativo. Por outro lado, se o C for negativo, não existe paraboloide para positivo, só para baixo, ok? Então, o que acontece se a gente, no lugar do Z, coloca um número, uma constante, né? Um valor qualquer, por exemplo, 2, o Z igual a 2, tá? A gente vai pegar o x ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido pelo b ao quadrado, vai ficar igual a uma constante, ck. Isso daqui é uma elipse, tá? Até eu posso dividir tudo por ck, porque a gente sabe que a equação canônica da elipse ela é quando a gente tem igual a 1, né? Então a gente tem o x ao quadrado dividido por... Aí eu vou colocar o a vezes raiz de ck ao quadrado, mais y ao quadrado dividido pelo b raiz de ck ao quadrado, igual a 1. E eu já coloquei dentro da raiz aqui ao quadrado, porque a gente identifica aqui os semi-eixos. Olha só, o semi-eixo em x, ele é a raiz de ck. Então a gente tem esse cara aqui, ó. Certo? Conforme o k aumenta, ele aumenta. Então ele é um elipse que aumenta. Aumenta de tamanho. Mas ela aumenta de tamanho conforme a gente se afasta do plano XY, certo? E aqui, ó, o semi-eixo em Y é B raiz de CK. Então é esse cara aqui, ó. Esse semi-eixo aqui é B raiz de CK. E ele vai aumentando. E essa é a elipse aqui, ó. Beleza? E temos, inclusive, é o que dá o nome para o paraboloide. Ele é um parábola, a gente tem parábolas e elipse. Certo? São infinitas elipses com tamanho aumentando. Agora, só para um caso particular mesmo, é quando o A é igual a B. Então, se o A for igual a B, em vez de uma elipse, a gente vai ter uma circunferência. E aí a gente vai ter uma circunferência que aumenta o raio, né? Mas ela tem uma simetria em torno do eixo Z. Então, por ser uma circunferência, se o A for igual ao B, a gente vai ter que o x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a CA ao quadrado Z. Então, a gente vê que isso daqui ele é um paraboloide elíptico de revolução.
de revolução, porque a gente pode girar em torno do eixo Z e ele não muda, ele continua sempre igual. Ok? Então na aula de hoje a gente estudou o paraboloide elíptico e na próxima vamos estudar um paraboloide hiperbólico. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver a oportunidade de ajudar alguém a aprender um conceito, ajuda, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra. Um forte abraço e até a próxima aula.